Desde o início da história, o jejum tem se destacado como uma das práticas espirituais mais importantes que unem as religiões abraâmicas. No entanto, ela também revela diferenças fundamentais em fontes, propósitos e rituais. No judaísmo, o Yom Kippur é o dia mais solene do ano, um dia em que o apelo à expiação está acima de tudo. O jejum se estende até mesmo à água, acompanhado de proibições não dietéticas que refletem a profundidade do arrependimento. O cristianismo, por outro lado, vê a quaresma como uma longa jornada de penitência e autodisciplina, abrindo o caminho para a Páscoa e associando o ascetismo à caridade e à oração. No Islã, o Ramadã serve como uma escola anual de piedade. Uma injunção específica do Alcorão determina a abstenção durante o dia e o restabelecimento do equilíbrio à noite, criando um mês inteiro em que a adoração se cruza com vínculos sociais e econômicos. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nessas três experiências, analisar suas raízes religiosas, examinar as formas e os rituais de abstenção e revelar como cada religião moldou sua própria jornada espiritual. Essas principais práticas de jejum são testemunhas duradouras da interseção da fé com o tempo, o corpo e o propósito. Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as novas atualizações. A autoridade dos textos religiosos e a fonte de obrigação em relação ao jejum variam fundamentalmente entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Compreender o mapa que organiza o conceito de jejum em cada tradição revela contrastes profundos em termos de legitimidade, interpretação e implementação prática. No judaísmo, o Yom Kippur é a lente principal. No cristianismo, é a quaresma, e no Islã, o Ramadã. Cada um representa uma estrutura única que molda tanto a intenção espiritual quanto a prática cotidiana. No judaísmo, o livro de Levítico, especialmente os capítulos 16 e 23, serve como o texto fundamental que determina a aflição da alma no 10º dia de Tishrei. No entanto, a própria Torá não detalha as especificidades do procedimento, como as horas exatas de jejum ou a natureza precisa das abstenções. Essa falta de detalhes criou espaço para que a Halaká, a tradição rabínica, interpretasse e implementasse a lei de forma prática. Por meio desse sistema, afligir a alma era entendido como abster-se de comer e beber, combinado com 4 lavagens adicionais, unção com óleos ou perfumes, uso de sapatos de couro e relações conjugais. A duração do jejum é determinada de forma conservadora, começando antes do pôr do sol do 9º dia e se estendendo além do pôr do sol do 10º dia, durando cerca de 25 horas para garantir a santidade do dia ao longo do tempo. Essas regulamentações foram posteriormente elaboradas na Mishnah, no Talmud, nos comentários rabínicos e nas codificações legais judaicas posteriores, criando uma jurisprudência detalhada do jejum do Yom Kippur, que rege cada minuto e ritual desse dia sagrado. No cristianismo, os textos bíblicos são sempre interpretados à luz da tradição apostólica. Entretanto, os detalhes da quaresma não vêm das escrituras, que especificam horas ou refeições. Em vez disso, a autoridade eclesiástica traduz os princípios espirituais em regras práticas. Na prática católica, a lei canônica define o jejum como uma refeição completa com 2 refeições menores e determina a abstinência de carne em dias específicos, como a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, para determinados grupos etários. As tradições ortodoxas, incluindo a bizantina, a copta e a etíope, adotam regras de jejum mais rígidas e extensas, impondo dietas à base de vegetais durante várias semanas, restringindo o óleo e o vinho em determinados períodos, e às vezes, especificando o jejum diário até o meio da tarde. Na teologia cristã, a quaresma é entendida como um período de arrependimento, disciplina espiritual e imitação do jejum de 40 dias de Cristo. No entanto, a Igreja continua sendo a autoridade máxima na definição de seu ritmo, limites e aplicação, destacando a confiança na autoridade religiosa e hierárquica em vez da prescrição textual direta. No Islã, a abordagem é fundamentalmente diferente. O Alcorão fornece uma fonte direta e inequívoca para a obrigação, o propósito e o momento do jejum do Ramadã, em versículos como: "O jejum é prescrito para você, como foi prescrito para aqueles que o antecederam, para que você possa alcançar a piedade
e comer e beber até que o fio branco do amanhecer se distinga do fio preto. Então complete o jejum até que a noite defina claramente os parâmetros. Diferentemente do judaísmo ou do cristianismo, há pouca necessidade de uma autoridade interpretativa para estabelecer a estrutura. O próprio texto especifica o início e o fim do jejum. A Suna complementa essas instruções, oferecendo orientação prática sobre as refeições antes do amanhecer, suhur, o momento adequado para quebrar o jejum ao pôr do sol, e os indicadores do verdadeiro amanhecer, bem como as ações que invalidam o jejum. Em seguida, os juristas islâmicos desenvolvem casos específicos, isenções, compensações e penalidades com base no Alcorão, na Suna, no consenso e na analogia. Assim, no Islã, o tempo e os limites do jejum são explicitamente textuais, contrastando fortemente com os modelos judaico e cristão, em que a autoridade religiosa molda e interpreta as regras práticas. Por meio dessa comparação, podemos ver como cada fé abraâmica combina escritura, tradição e autoridade para criar uma estrutura que transforma o jejum de um simples ato de abstenção em uma prática espiritual, social e ritual complexa. Do ponto de vista judaico, o Yom Kippur representa o ápice espiritual do ciclo anual. Seu objetivo final é a expiação dos pecados e a renovação da aliança com Deus. O jejum aqui não é entendido como mera privação corporal, mas como um meio de colocar o indivíduo em um estado de humildade e autorreflexão, reformulando o relacionamento entre a comunidade e Deus com base na pureza moral. Nesse contexto, o ato de afligir a alma orienta os adoradores em direção a um objetivo teológico claro: o perdão do pecado e a retomada do compromisso com a aliança. A profundidade do remorso coletivo fortalece a esperança de expiação, posicionando o Yom Kippur como um momento de purificação do coração e coesão comunitária perante Deus. Isso entrelaça a prática ritual individual com o significado coletivo, destacando a dimensão de aliança do judaísmo. Na tradição cristã, a Quaresma é vista como uma jornada em direção ao arrependimento e à renovação do eu interior. Em preparação para a Páscoa, o objetivo teológico vai além de testar a contenção corporal. Ele serve como uma terapia espiritual, integrando a oração e a doação de esmolas com o jejum para efetuar uma profunda transformação da mente e do coração. Por meio dessa jornada, os fiéis retornam à luz de Cristo, experimentando o arrependimento que alivia o peso do pecado e nutre a vida cristã com a esperança da ressurreição. Consequentemente, a confissão transcende o mero reconhecimento verbal, tornando-se uma reorientação prática do comportamento e a revitalização do amor pelos outros. Assim, a Quaresma se torna um período de renascimento espiritual, culminando com a participação na celebração da Páscoa, que simboliza a passagem da morte para uma nova vida. No Islã, o Alcorão declara explicitamente o propósito do jejum para que você possa alcançar a piedade. O Ramadã não é apenas uma disciplina de paciência ou controle corporal, é um treinamento diário em retidão, promovendo uma consciência interna que ensina os crentes a observar Deus na vida pública e privada. Esse objetivo ético é combinado com uma dimensão espiritual fundamental que comemora a revelação do Alcorão. Por meio do jejum durante o dia e das orações e lembranças noturnas, o fiel retorna ao momento da revelação divina, permitindo que a abstinência se torne um veículo para reavivar o coração por meio do texto sagrado. Dessa forma, o Ramadã cultiva uma identidade espiritual autêntica, enfatizando a sinceridade de intenção, o autocontrole e a atenção constante à palavra de Deus tanto no pensamento quanto na ação. Nessas três tradições, o jejum surge não apenas como um ato físico, mas como uma prática espiritual transformadora, conectando a disciplina corporal com objetivos morais, comunitários e divinos. Cada fé enquadra a prática em sua própria narrativa teológica, ilustrando como a abstenção serve como uma ponte entre a devoção humana e o objetivo final da vida espiritual. No judaísmo, o momento do jejum no Yom Kippur é estritamente regulamentado. Ele começa pouco antes do pôr do sol, com uma margem de precaução e termina pouco depois do pôr do sol, com duração de aproximadamente 25 horas contínuas. Esse tempo extra é intencional, garantindo que o dia sagrado seja totalmente observado. O jejum termina com o aparecimento das primeiras estrelas, marcando o início da noite no calendário hebraico. Assim,
O jejum do Yom Kippur se torna um bloco temporal único e contínuo dedicado inteiramente à adoração, confissão e orações sucessivas, desde o serviço de abertura do Kol Nidre até a oração final do Nela. O cristianismo, por outro lado, não limita o jejum a um único dia, mas o estrutura em um período prolongado de cerca de 40 dias até a Páscoa. Há pequenas diferenças entre as denominações. Os católicos iniciam a Quaresma na quarta-feira de cinzas e a concluem na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo antes da Páscoa. Os cristãos ortodoxos começam na Segunda-feira Santa e seguem uma sequência gradual de leituras, orações e abstenções que culminam na Semana Santa. Em vez de um único bloco de tempo intensivo, o jejum cristão segue um ritmo espiritual disperso, com períodos de silêncio, oração e abstinência programados de acordo com a orientação eclesiástica ao longo da estação. No Islã, o jejum ocorre anualmente durante todo o mês lunar do Ramadã, regido pela orientação explícita do Alcorão. O jejum começa no verdadeiro amanhecer, identificado como o ponto em que o fio branco do amanhecer se distingue do fio preto, e termina no pôr do sol. Diferentemente do judaísmo, não há um período de precaução independente antes do amanhecer. O tempo está estritamente vinculado a fenômenos naturais. Devido ao calendário lunar, as horas de jejum variam de acordo com as estações do ano e a localização geográfica, mas a estrutura legal permanece constante, do amanhecer ao pôr do sol. Essa estrutura cria um ritmo diário claro, combinando abstenção, oração e reflexão ao longo do mês. Por meio desses arranjos temporais, cada fé molda a experiência do jejum, seja como um dia concentrado de devoção, uma temporada prolongada ou uma disciplina diária de um mês que reflete as prioridades teológicas e rituais de sua tradição. No judaísmo, o jejum do Yom Kippur envolve a abstenção total de alimentos e bebidas durante o dia sagrado. Além disso, 4 outras proibições, juntamente com o jejum em si, muitas vezes chamadas de 5 aflições, são observadas: não se lavar, não se ungir com óleos ou perfumes, não usar sapatos de couro e não se envolver em relações conjugais. A filosofia por trás dessas proibições é demonstrar humildade corporal total, não apenas a restrição do estômago. Por esse motivo, o Yom Kippur é considerado o jejum mais rigoroso em termos de variedade de restrições, proibindo até mesmo o consumo de água. No cristianismo, a prática do jejum varia de acordo com a denominação e o ritual. Os católicos observam o jejum em dias específicos, como a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Nesses dias, uma refeição completa é permitida juntamente com 2 refeições menores que, juntas, não equivalem a uma refeição completa com abstenção de carne. Em dias designados, geralmente é permitido beber água. As tradições ortodoxas, coptas e etíopes, entretanto, adotam um jejum mais extenso à base de vegetais. Os participantes se abstêm de carne, laticínios e ovos, com restrições adicionais de óleo e vinho, dependendo do estágio do jejum. Em alguns períodos, a alimentação pode ser adiada até o meio da tarde, após o que os alimentos à base de plantas são permitidos. O objetivo espiritual é transformar a abstenção em um regime diário, que fortaleça a força de vontade, incentive a oração e promova a esmola. No Islã, o jejum durante o Ramadã implica a abstenção completa durante o dia de todos os atos que quebram o jejum, comer, beber e ter relações sexuais, continuando até a chamada do Magribe para a oração ao pôr do sol. O período noturno permite permissibilidade controlada, começando com a refeição suhur antes do amanhecer para ajudar a manter o jejum e terminando com a refeição iftar ao pôr do sol, tradicionalmente aberta com tâmaras ou frutas frescas e água, seguida de uma refeição moderada. A filosofia legal enfatiza a abstenção total durante o dia, seguida de um período noturno equilibrado que combina a adoração com a nutrição e a restauração do corpo. Por meio dessas regras, cada fé vincula a restrição física a objetivos espirituais no judaísmo, a humildade corporal total no cristianismo, a formação espiritual disciplinada e, no islamismo, o cultivo ético e espiritual equilibrado com a renovação física. Todas as 3 religiões abraâmicas concordam que a preservação da vida tem prioridade sobre o jejum, mas os mecanismos e os limites das exceções variam de acordo com a autoridade textual e a tradição. No judaísmo, especialmente no Yom Kippur, esse princípio é orientado pelo Pikuach Nefesh, que significa a preservação da vida.
Se for provável que o jejum ponha em risco a saúde de uma pessoa, seja por motivo de doença, gravidez, amamentação ou idade avançada, ela poderá interromper o jejum sem culpa religiosa. As decisões geralmente são tomadas em consulta com um médico e um rabino. Em alguns casos, uma ingestão gradual ou parcial de alimentos pode ser permitida sob orientação médica para minimizar o risco e, ao mesmo tempo, respeitar a santidade do dia. As crianças abaixo da idade de responsabilidade religiosa estão isentas do jejum, mas aprendem o significado espiritual da ocasião por meio de alternativas educacionais, garantindo que as leniências sejam integradas ao ritmo sagrado da vida em vez de serem tratadas como exceções marginais. No cristianismo, especialmente durante a Quaresma, a autoridade eclesiástica determina isenções. Os católicos estabelecem a idade de jejum obrigatório entre 18 e 59 anos e a idade de abstenção de carne a partir dos 14 anos, concedendo exceções imediatas em caso de doença, fraqueza, gravidez, amamentação e trabalho extenuante. As igrejas ortodoxas, incluindo as tradições bizantina, copta e etíope, mantêm regulamentos dietéticos rigorosos, mas permitem que um guia espiritual conceda oikonomia ou prática mitigada adaptada à condição do indivíduo. Isso pode envolver a diminuição das restrições diárias ou a exclusão de determinados alimentos, equilibrando o propósito do arrependimento com as necessidades práticas de saúde e idade. No Islã, o Alcorão fornece orientação explícita para exceções. Quem de vocês estiver doente ou em viagem, que jejue outros dias. Deus deseja facilidade para você e não deseja dificuldades para você. Doenças, viagens, gravidez e amamentação, quando houver receio de danos, permitem a suspensão temporária do jejum. Os jejuns perdidos devem ser recuperados mais tarde, enquanto aqueles que permanentemente não podem jejuar, como os idosos ou doentes crônicos, podem oferecer fidia para alimentar uma pessoa necessitada para cada dia perdido. Os horários dos medicamentos também podem ser organizados para manter a saúde sem comprometer os objetivos espirituais do Ramadã. Nessas três tradições, as exceções demonstram a flexibilidade das práticas de jejum, garantindo que a observância espiritual não ponha em risco a vida e, ao mesmo tempo, preserve o propósito ético e teológico de restrição, devoção e disciplina moral. O jejum não se limita à abstenção de alimentos e bebidas em cada religião, mas está inserido em um ritual mais amplo e em uma estrutura social que lhe dá um significado mais profundo no judaísmo. O Yom Kippur começa a noite com o canto do Kol Nidre, uma oração solene e com tons legais que marcam um recomeço espiritual. Ao longo do dia, as orações continuam em ciclos prolongados de confissões comunitárias, e a história de Jonas é lida à tarde, como um lembrete de arrependimento. O dia termina com o serviço de Nila, ou fechamento dos portões, em que são feitas súplicas intensificadas antes que o toque final do shofar sinalize o fim do jejum. O simbolismo permeia o dia. Os participantes se vestem de branco e não usam sapatos de couro, criando uma atmosfera comunitária de humildade, purificação e reconciliação. Assim, o Yom Kippur se torna um laboratório anual de limpeza espiritual e renovação comunitária. No cristianismo, a Quaresma começa com a quarta-feira de cinzas, quando o sinal da cruz é traçado na testa com cinzas como um símbolo de arrependimento. A temporada se desenvolve por meio de orações, leituras das Escrituras e atos de caridade. Práticas como a Via Sacra e a meditação sobre a paixão de Cristo são intercaladas, culminando no Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo que levam à Páscoa. Nas tradições ortodoxas, os rituais adicionais incluem liturgias divinas consagradas e as orações de Mar Efraim, acompanhadas de prostrações devocionais, destacando a profundidade e o ritmo da preparação espiritual. A Quaresma, portanto, é vivenciada como uma jornada gradual e estruturada de reflexão, disciplina e devoção comunitária. No Islã, o Ramadã segue um ritmo diário claro. Cada dia começa com suhur, a refeição antes do amanhecer que sustenta o jejum, seguida de abstenção até o pôr do sol, quando o jejum é quebrado coletivamente com tâmaras e água, e em seguida, uma refeição modesta. A adoração noturna é marcada pelas orações Tarawih. Enquanto as últimas 10 noites intensificam a devoção, você busca o Laylat al-Qadr e se envolve na prática do Itikaf. Socialmente, o Zakat al-Fitr, uma contribuição de caridade obrigatória, garante que os necessitados sejam atendidos e purifica o jejum de quaisquer deficiências.
Assim, o Ramadã funciona como um sistema pessoal e comunitário, equilibrando a autodisciplina, a elevação espiritual e a solidariedade social. Em termos comparativos, o Yom Kippur condensa o arrependimento em um único dia litúrgico intenso. A Quaresma dissemina a formação espiritual gradualmente ao longo das semanas, até a Páscoa, enquanto o Ramadã estrutura a adoração diária, a vida doméstica e as interações econômicas e sociais ao longo do mês. Cada sistema ritual, portanto, enquadra o jejum em seu contexto espiritual, comunitário e temporal distinto, refletindo os objetivos mais amplos da devoção e da formação ética. Concluindo, em última análise, o jejum, apesar de suas diferentes formas e rituais, continua sendo um meio e não um fim. Seu maior propósito é purificar o coração, refinar o comportamento e construir pontes de compaixão, bondade e justiça com os outros, especialmente quando seus efeitos se tornam parte da vida diária, transbordando generosidade e humanidade. Isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todo o nosso conteúdo mais recente, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para receber todas as novas atualizações.